Oi pessoal, sou o Rogério Baltazar e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like, se curtir deixa o like, né? Se não curtir não deixa. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Ativa as notificações, me segue no Instagram que está aqui na descrição e vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a valorização do professor. Ou melhor, esse vídeo já é mais direcionado a quem dá aula, né? Aos professores, né? De artes marciais, e o que eu digo para o professor é que ele deve se valorizar antes de mais nada, ele deve se valorizar. É meio costumeiro, muitas vezes o professor que dá aula de arte marcial, qualquer uma, ele obviamente gostar muito do que faz, gostar muito de dar aula, e muitas vezes, e por vezes, dá aula dá aula de graça, dá aula de... Enfim, né? Não cobrar quanto se deve para dar aula, às vezes até dar aula em instituições. Eu conheço até casos de professores muitas vezes dão aula em instituições particulares e ganham assim, cobram uma ajuda de custo. E assim, eu penso assim, se o professor ele tem uma outra profissão, ele não é como profissão ser professor de karatê ou de arte marcial qualquer. Ele não faz só isso, ele tem uma profissão de, sei lá, encanador, mecânico, engenheiro, enfim, qualquer profissão. E a aula de karatê é uma coisa paralela que ele dá porque ele gosta, não nem para complemento de renda e tal. Daí tudo bem, né? Se ele gosta tanto e tal, daí tudo bem. Ele dá aula apenas para cobrar o suficiente para manter uma academia apenas, ou para, enfim, não cobrar o quanto se deve, né? Agora, quando o professor dá aula, e tem casos assim, ainda bem que tem, professores que dão aula como profissão, tipo, eu sou um caso, já fui outras coisas, tá? Já trabalhei em outras coisas, mas já de alguns anos pra cá, eu tenho, assim, exclusivamente como professor de karatê há pouco tempo, tá? Eu acho que talvez de uns 2 anos pra cá eu esteja sendo exclusivamente professor de karatê, mas claro, obviamente eu já dou aula há bastante tempo, né? E fazia sempre outras coisas antes, né? Mas agora eu quero que continue assim, se Deus quiser, e continuar me ajudando pro resto da minha vida, né? Enfim, eu dou aula de karatê, coisa que eu gosto. Eu consigo ter uma rentabilidade, não vou ficar rico dando aula de karatê, ninguém fica, mas consigo me manter e tal, né? Ter uma qualidade de vida boa. E eu digo isso para os professores. Se você só dá aula de karatê como profissão, você não pode dar uma aula de karatê em alguma instituição ou em algum lugar, por exemplo, para ter uma ajuda de custo, dar uma aula apenas para ter o suficiente para manter uma academia aberta. Não, você tem que tirar o seu sustento dali. Se você dá aula de karatê como profissão, você tem que tirar o seu sustento dali, entendeu? Ou seja, então você não... E quando você não se valoriza, dificilmente os outros vão te valorizar, entendeu? Às vezes acontece de darem mais valor a você do que você mesmo, mas é muito raro. Então o professor tem que se valorizar. Por exemplo, se o professor dá uma... Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Suponhamos que o professor dá aula numa ONG e ele dá aula de maneira voluntária. Existem ONGs que têm aulas de artes marciais, eu não dou aula em ONG, tá? Mas existem ONGs que dão aulas de artes marciais e que tem artes marciais em suas atividades, e que os professores são pagos como outro funcionário qualquer, que eu acho correto, né? Porque a ONG geralmente recebe dinheiro do governo e tal, né? Muitas vezes, né? Quer dizer, existe diversos tipos, né? Mas também existem ONGs que têm as suas atividades cujos professores são voluntários, né? Daí, no caso de arte marcial, o professor de karatê é voluntário. Daí, voluntário, ou ele não vai ganhar, ou realmente ele vai ganhar apenas uma ajuda de custo para gasolina e tal, mas na maioria das vezes nem isso. E claro, tem situações de ONGs que dão aula, que tem artes marciais, e tem o salário do professor e tal, né? Como outro funcionário qualquer, às vezes o salário até é bom, né? São minoria, mas tem, né? Agora vamos imaginar uma situação hipotética.
Vamos imaginar que o que acontece muito também, tá? Eu vejo muito que o professor de arte marcial, ele tem uma paixão por aquilo, ele tem uma paixão por transmitir aquilo, isso é muito legal. Mas vamos imaginar colocar uma situação hipotética aqui, tá? Vamos imaginar que o professor tem um espaço que ele dê aula, cedido pela prefeitura, por qualquer lugar lá e tal, né? Cedido por, enfim, que ele não pague o local, né? Consiga dar aula de graça, né? Consiga dar aula de graça e que ele tenha 100 alunos, vamos dizer 100 alunos. Ele dá aula de graça, ele não cobra nada por esses 100 alunos. E também ele não ganha nada para dar aula, não ganha nada de ninguém, né? Ele vai ali dar aula, tem 100 alunos fazendo aula, todos ali dedicados e tal, né? Agora suponhamos que amanhã ou depois ele chega para os alunos, reúna todos e fala: olha pessoal, vou precisar de uma ajuda de custo para estar vindo, eu estou morando longe, gasto com gasolina e tal, né? Então eu vou precisar cobrar R$20 cada um. Pô, R$20 não é nada hoje em dia, né? Não é nada mesmo. Vou precisar cobrar R$20 de cada aluno. Eu garanto, mas olha, eu tenho certeza absoluta que desses 100 alunos que fazem aula de graça, se esse professor passar a cobrar R$20, desses 100 alunos, não sobra nem, para deixar o número parecido, que não sobra 20 alunos, mas não sobram 20 alunos mesmo, mas estou jogando no máximo. Mas eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? E por que isso? Porque eles não vão ter dinheiro. Pô, por mais, assim, claro que existe casos e casos, mas por mais carente que a pessoa seja, por menos dinheiro que tenha, por R$20, para você pagar para um professor, para um profissional, está ensinando o caminho da arte marcial, que é um caminho bom, tal, né? É um caminho verdadeiro, um caminho honesto, um caminho legal. Se a pessoa não quiser pagar isso, é porque ela realmente não valoriza o professor. E é isso que acontece. Quando o professor dá aula de graça, depois ele não consegue colocar valor no seu trabalho porque as pessoas já tiveram aquilo de graça. Então, por isso que... E é óbvio, né? Isso acontece também algumas vezes, né? Suponhamos que o professor tem uma academia lá, né? E cobre o valor justo ali pelas aulas, né? E de repente um aluno graduado, sei lá, tipo, perdeu o emprego e tal, não pode pagar por um tempo, né? O professor dá uma bolsa para ele por um tempo, assim. Isso aí acontece muito. Isso aí é diferente do que eu tô falando, tá? Isso são coisas diferentes, né? Isso aí acontece muito e tal, principalmente quando é um aluno promissor e tal. E muitos professores fazem isso, e isso é legal, né? Mas estou falando da parte do professor. Isso o professor não está se desvalorizando, isso não tem nada a ver. Agora, eu estou falando da parte do professor não se valorizar. Às vezes o professor ele fica com medo de colocar valor no seu serviço, no seu trabalho, mas ele, em primeiro lugar, ele tem que tentar ser um professor cada vez melhor, principalmente se ele dá aula profissionalmente, né? Tem que tentar ser um professor cada vez melhor. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem falhas, né? Então ele tem que corrigir as falhas que tem, falando em termos da arte marcial, né? Se é uma falha técnica, se é uma falha de conhecimento, então ele tem que tentar suprir isso para ter cada vez mais conhecimento para transmitir para os alunos. Afinal de contas, ele é um profissional da área daí. Mas também ele tem que ser valorizado, ele tem que ter um valor, entendeu? E eu falo isso porque hoje em dia é muito raro ter, infelizmente mesmo, é muito raro ter professores que vivam só de arte marcial, né? Eu, graças a Deus, consigo hoje em dia, mas é muito raro. E muitas vezes, às vezes é por isso, por não se valorizar, não correr atrás de valorização. Às vezes o próprio professor não tem tanta confiança nele mesmo, acontece isso muito, né? Principalmente com professores mais novos, né? Às vezes acabaram de pegar faixa preta, ou às vezes nem acontece, às vezes da pessoa nem ser faixa preta e já dar aula. E pode acontecer, às vezes faixa verde, faixa marrom, ele pode dar aula sim. Obviamente que com o suporte, ele não pode dar aula por si só, né? E daí os alunos ficam sem um direcionamento correto, né? Então, sem um respaldo correto, vamos dizer assim, né? Mas um professor que é já graduado, mas ainda não preta, ele pode dar aula com o aval de um professor, com um respaldo de um professor mais experiente, né? Então, o que eu digo para o professor é: não tenha medo de se valorizar, corra atrás de conhecimento, corra atrás de melhoria técnica,
tente, enfim, como qualquer profissão, tenta se tornar um profissional melhor. A cada dia se tornar um profissional melhor. E você sabe quando você está sendo um profissional bom, quando você está sendo empurrando com a barriga e quando você é um mau profissional. Eu não estou falando nem em termos, estou falando em termos de termos técnicos mesmo, tá? O professor sabe, o professor ele sabe. Né? Então, e ele sabe quando ele está sendo bem bom, ele sabe quando ele está, quando os alunos estão se sentindo, os pais dos alunos, principalmente quando é aluno criança, estão sentindo que aquele professor é interessante para o seu filho, sabe? É interessante para colocar o seu filho num caminho correto ali, para ajudar ele, que vai auxiliar em toda. O karatê, eu falo sempre isso, ele auxilia em toda a estrutura da vida, né? Ajuda a montar o caráter do praticante. Então, por isso ele é tão importante. Por isso é importante o professor ser valorizado e o professor também correr atrás para se tornar um profissional cada vez melhor, né? Bom, o recado de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.